Sempre que eu falo desse crime, é um dos crimes mais tristes, na minha opinião, né? Vamos falar agora desse aqui, ó, da participação em suicídio. Participação em suicídio. Muito bem. Por que participação em suicídio, né? Na verdade, o tipo penal não fala assim, né? É que nós vimos aqui um conceito, a diferença de autoria e participação. E eu até falei para os senhores que autor é quem pratica o verbo e partícipe é aquele que ajuda a construir sem praticar o verbo. Lembram disso? Muito bem. Então, participação em suicídio, porque não é a pessoa que mata o outro. Ela contribui com que o outro seja morto. Porque, veja, eu posso tirar a vida de alguém de algumas formas. Vou lá e dou um tiro na pessoa e tiro a vida dela. Mas eu posso fazer com que ela tire a sua própria vida. É também uma forma de eliminar a vida de outra pessoa. Ok? Então aí entra a participação em suicídio, né? Vejam só, o suicídio em si não é crime, porém, por se tratar de um direito humano, é indisponível. Não há o direito de morrer, entre aspas, porque eu disse há um instante na aula que isso se discute, o direito de morrer. Tem muitos países, inclusive, que já admitem o direito da pessoa morrer, né? A morte assistida, né? A possibilidade de morrer. Mas o suicídio, a tentativa de suicídio, a pessoa tentou se suicidar, não pode ser punida, claro, não é crime isso. O que é crime é quando alguém, de alguma forma, contribui para o suicídio alheio. Não é? Se uma pessoa contribuir para o suicídio alheio, ela responderá pelo artigo 122. Perfeito? Como é que se dá a contribuição para o suicídio alheio? Então vocês vão ver que a contribuição se dá de três formas. Se dá quando a gente contribui com o suicídio alheio, com três formas aqui: o auxílio, o induzimento e a instigação. O primeiro é o auxílio. O que é o auxílio ao suicídio? É dar um meio material, um meio mecânico, né? Um meio para que a pessoa se suicide. Por exemplo, fornecendo a arma. Por exemplo, fornecendo o veneno, a corda para a pessoa se enforcar. Isso é uma participação auxiliando o suicídio alheio. Agora, a grande discussão, e que não fica só neste crime, ela se amplia para outros crimes também, é a diferença entre induzimento e instigação. É muito importante entender a diferença de induzir e instigar. Ok? O que é o induzimento ao suicídio? O que é induzir? Induzir é criar uma ideia que o suicida não tinha. Isso que é induzir, é criar uma ideia que o suicida não tinha. Então o sujeito não pensava em se suicidar. E aí, alguém fez a cabeça dele. Foi lá, né? Às vezes aos poucos, criando essa possibilidade e induzindo. Esse é o induzimento. E instigar, o que é instigar? Instigar é aumentar uma ideia que o suicida já tinha. Aumentar uma ideia que o suicida já tinha. Ok? Então a pessoa já tinha alguma tendência, né, nesse sentido, e isso foi sendo alimentado, né? A pessoa foi botando lenha na fogueira. Em algum momento, a pessoa, então, foi instigada a tal ato. Perfeito? Muito bem. Bom, senhores, sempre que eu falo desse crime, é um dos crimes mais tristes, na minha opinião, né? Alguns de nós tivemos alguns parentes que foram vítimas desse tipo de coisa, né, de suicídio, ou algum conhecido, né, é sempre lamentável de qualquer forma. E o número de crianças e adolescentes tem aumentado muito. Nós que somos pais, aí alguns dos senhores, temos que ficar muito atentos, né,
porque há uma fase da vida ali em que as pessoas são muito inseguras, né? Não sabem exatamente o seu lugar no mundo, e diante desse não saber o lugar no mundo, acha que o mundo não é esse mundo aqui, né? O que é muito triste de qualquer forma. E, além disso, temos que ficar atentos, porque há um tempo atrás tivemos a baleia azul. Lembram da baleia azul? Ouviram falar da baleia azul? Era um jogo de RPG, um jogo, né, em que envolvia crianças e adolescentes em tarefas, e as tarefas iam ficando cada vez mais difíceis, e a última tarefa era se suicidar. E muita gente se suicidou. Mundo afora, não é? Não só no Brasil, mas mundo afora. Porque a pessoa vai sendo tomada, né, por um universo totalmente diferente, e ela é encostada, uma questão de coragem praticamente, vai ou não vai, e a pessoa tem que tomar aquele passo de alguma maneira. Isso é muito, muito terrível, né? A gente tem que ficar muito atento. Ok? Bom, todo suicídio é investigado, podem ter certeza, todo suicídio é investigado, porque pode ser realmente um suicídio, pode ser um homicídio, evidentemente, né? Que pode ser que alguém matou e não a pessoa se matou, e pode ser que, se ela se matou, teve alguém que participou de alguma forma. Antigamente se investigavam as conversas, as cartas que as pessoas trocavam, né? Hoje é rede social, né? Hoje isso é investigado profundamente, e a participação em suicídio pode ser praticada à distância. Né? Alguém que está no Japão pode induzir alguém ao suicídio aqui no Brasil. Né? Pode instigar alguém ao suicídio aqui no Brasil. E aqui, por um outro ângulo de visão, eu chamo a atenção dos senhores para aquelas brincadeiras infelizes. Brincadeiras infelizes. Tente, nossos meios de comunicação, das formas com que a gente se expressa para com as pessoas, às vezes a gente brinca. E brincar faz bem para a vida, né? A gente precisa brincar mesmo. Mas a gente tem que ter muita cautela, porque a gente não sabe, muitas vezes, quem está do outro lado. A gente não sabe exatamente pelos dramas que outra pessoa está passando naquele exato momento. E como ela vai entender, né? Vai acabar abstraindo aquilo lá. Nós, enquanto professores, por exemplo, temos uma responsabilidade enorme. Os senhores também, né? No direito, e muitos aqui são professores também, ou futuros professores, né? Então, certamente, tem que tomar muita cautela naquilo que diz, porque você não sabe o que você vai encontrar do outro lado. E aquilo será investigado. Acima de tudo, quer dizer, aquilo pode gerar algum problema, mas aquilo será investigado. E, de repente, lá na frente, focinho de porco, vai ser difícil de provar que não é uma tomada. Não é? E aí a coisa pode complicar. Fala. Sim, sim, sim. E é uma coisa assim, uma coisa absurda. Nós tivemos um professor da USP de Direito, né? Isso já tem alguns anos, mas um professor da USP de Direito que matou a sua filha e se matou. Né? Numa briga de casal, aquilo, né? Separado, alguma coisa assim, né?
e tomou esse tipo de atitude na sua vida, né? Então é uma coisa seríssima, seríssima. A gente tem que estar atento a isso. Isso tem que estar na pauta do dia. A gente tem que entender esse fenômeno, né? Tem que entender esse fenômeno, porque é uma coisa que está beirando, né, o nosso dia a dia ali, né, de todas as pessoas. É uma coisa extremamente séria, extremamente importante, ok? Bom, algumas questões técnicas relacionadas a isso. Essa, por exemplo, o agente só será punido se o suicida efetivamente morrer ou sobreviver com lesões graves ou gravíssimas. Vamos entender isso. Olha só. Se o sujeito auxiliou, induziu e instigou alguém a se suicidar, essa pessoa tentou o suicídio e efetivamente se suicidou, aquele que auxiliou, induziu e instigou será responsabilizado. Também será responsabilizado se o sujeito tentou suicídio e sobreviveu, mas sobreviveu com sequelas graves ou gravíssimas. Em outras palavras, se aquele que tentou se suicidar sobreviveu com lesões leves ou sem lesões, o fato é atípico. Isso, para quem faz concurso, cai toda hora. Toda hora cai isso daí. Não é? O fato é atípico. O sujeito não vai responder por nada. Por quê? Porque, olha só, por que é interessante para um teste? Por conta disso. O sujeito fez a cabeça do outro para se suicidar, e o teste vai mostrar isso. Fez a cabeça, falou, instigou, induziu, auxiliou, deu todos os elementos para a pessoa tentou se matar e sobreviveu com lesões leves. Não vai responder por nada. Não vai responder por nada. Ok? Porque o fato é atípico. Se a vítima efetivamente morrer, a pena é uma. Se ela sobreviver, a pena será a metade, mas ele receberá pena de qualquer maneira. Ok? Muito bem. Sujeito passivo do crime é o suicida, ou seja, a pessoa determinada. Ok? Isso é muito importante. Imagine que uma pessoa escreva um livro, 5 passos para se matar. Ok? E alguém leu aquele livro e se matou. Tá certo? Então o autor do livro responderá por participação em suicídio? Não. Não. Não, por quê? Porque para termos a participação em suicídio, nós temos que ter pessoas determinadas ou determináveis. Tem que ser um grupo ou uma pessoa direta. Veja, teve já líderes religiosos, né, como foi o caso do Jim Jones, né, que depois o Chico Anísio, né, criou o Tim Tones, né? Mas, enfim, o Jim Jones, ele levou milhares de pessoas ao suicídio. Né? Milhares de pessoas se suicidaram no suicídio coletivo. Né? Isso pode ocorrer. E aí ele responderia, sim, porque são pessoas determinadas. Nós estamos aqui falando para uma sala, né? E nessa sala que tem um grupo determinado. Então, se eu der ordens, né, ideias, etc., e alguém se suicidar, esse alguém responderia. Mas quando uma pessoa escreve um livro, ela escreve abstratamente, não é para alguém, ou é para todos, mas de qualquer forma não tem uma pessoa específica. Agora, e se eu escrevi o livro e falo assim, olha, eu escrevi esse livro, e esse livro é muito bom para você, viu? Toma esse livro aqui, 5 passos para o suicídio. Você vai ver, você vai ler, é ótimo, uma leitura maravilhosa. Lê aí. Então aí ele responde, porque está para uma pessoa determinada. Ok? Muito bem, mas aquele que escreveu o livro 5 Passos para o Suicídio, ele não responderia, por exemplo, pelo induzimento, a apologia ao crime, por exemplo? Seria uma apologia ao crime? O que vocês acham? Uma apologia ao crime?
o suicídio não é crime. Né? O suicídio, se suicidar não é crime, então não há apologia ao crime. Né? O crime é participar, induzir, auxiliar, instigar o suicídio de alguém, não o próprio suicídio. O suicídio não é crime. Então tem que ser uma pessoa determinada. Né? Outra coisa importante, ó. Se o agente contribui com o suicídio de um menor de 14 anos, de um doente mental, não importa a idade, ou quem não pode oferecer resistência, não importa a idade. Calma aí, vamos entender. Esse grupo, menor de 14 anos, doente mental, ou aquele que não pode oferecer resistência, são os chamados vulneráveis. Quando alguém pergunta, quem é o vulnerável? Vulnerável, uma pessoa vulnerável. Quem é o vulnerável? O vulnerável é o menor de 14 anos. Uma questão de idade. Ele é vulnerável. Quem mais é vulnerável? Também é vulnerável o doente mental, aquele que não tem nenhuma capacidade de discernimento. Nenhuma, tá? Nenhuma capacidade de discernimento. Esse também é vulnerável. E o outro vulnerável? O vulnerável é aquele que não pode oferecer resistência. E não pode oferecer resistência por quê? Porque está bêbado, drogado, hipnotizado, né? Adormecido, sei lá. Esse é o vulnerável. Muito bem. Se o agente auxiliar, induzir ou instigar um vulnerável ao suicídio, ele responde por homicídio. Homicídio, dada a presunção de violência. Então, cuidado. Isso também é muito importante. Veja, induzir ou instigar ou auxiliar uma criança a se suicidar é homicídio. É o mesmo que matar a criança. É a mesma coisa que matar a criança. Compreendido? Entendido? Né? Pode ser que sim, pode ser que não. Tem que ser investigado, ué. O senhor está falando, eu induzi um maior de idade, no pleno gozo das suas faculdades mentais, um cara inteligentíssimo ao suicídio. E aí ele se suicidou. Quer dizer, eu sou responsável? É sim. Porque não importa. Desculpa. Não. Vou cortar o senhor. Não importa a capacidade intelectual, não importa a notoriedade, não importa quem é a pessoa. Não importa. Nós não sabemos o que passa dentro da cabeça dele. E não sabemos se nós somos o gatilho. Se nós estamos colocando aquela gota d'água que faltava para o copo transbordar. Não sabemos. É claro que isso tem que ser investigado. Né? Evidentemente que a pessoa que já tem uma tendência suicida, eu não vou induzi-lo, eu vou instigá-lo talvez. Talvez seja aquela gota d'água, mas tem que ser investigado. Se o senhor pensar assim, o senhor corre um risco enorme de praticar crime. Eu não posso falar o que eu bem entender, não. Eu tenho que saber muito bem o que eu estou falando e para quem eu estou falando. Porque não é uma questão de linguística, não. Eu tenho que tomar cuidado com o que a outra pessoa vai entender. É claro, tudo bem, tem um aspecto. Eu tenho que ter o dolo. Eu tenho que ter a intenção, né, de passar aquela informação e de que chegue, porque isso é um crime doloso, não é? Então eu tenho que ter de alguma forma a intenção, mas eu tenho responsabilidade. O senhor já ouviu falar em dolo eventual? Então, pois é. Então, não importa, desculpa, não importa. Pode ser influenciado? Pode sim.
Não, não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu vou cortar o senhor para a gente seguir, mas pode ser que sim, pode ser que não. Eu discordo completamente. Não importa a intelectualidade da pessoa, ele pode ser vítima de uma participação em suicídio. E não é uma questão de linguística. Sim. Vamos seguir, né? Agora, com relação ao vulnerável, vocês entenderam? Aí é homicídio, é o mesmo que matar, ok? Aquela questão da baleia azul poderia ser encarada aqui como uma participação em suicídio? Vejam, lembra que eu falei que as coisas que são genéricas não é uma participação em suicídio, tá? Um livro, por exemplo, não é uma participação em suicídio e nenhum homicídio. Se for criança aqui, por exemplo, poderia ser um homicídio. Mas tem um detalhe que me parece, eu não sei profundamente, mas me parece que não era apenas algo que foi feito e foi colocado no ar e as pessoas, me parece que era orquestrado. Tinha uma mente ali por trás dando os comandos, apertando os botões. Agora você faz isso, agora você faz aquilo, né? E se tivesse essa pessoa, ele vai responder sim por participação em suicídio, vai responder sim por homicídio, dependendo se é maior ou menor de 14 anos. Fala. Qualificado. Mesma coisa. É o homicídio, então se for caracterizado como um homicídio, pode ser homicídio qualificado, pode ser homicídio de várias maneiras ali. Pode ser até feminicídio. Dependendo da situação. Bem, seguindo aqui, ó, a pena para participação em suicídio, ela será de 2 a 6 anos, isso se o suicida efetivamente morrer, ou de 1 a 3 anos se a vítima sobreviver com lesões graves ou gravíssimas, né? Então, a pena pode ser pela metade. Então, se o suicida efetivamente morrer, a pena é 1, se ele sobreviver com a pena, com lesões graves ou gravíssimas, aí a pena cai pela metade, vai de 1 a 3. A pena será dobrada se o crime é praticado por motivo egoístico e se a vítima é menor de 18 anos, e aí, no caso, maior de 14, né? Ou tem, de qualquer forma, diminuída capacidade intelectual ou de resistência. Então, veja, vamos entender aqui uma coisa. Se a vítima for menor de 14 anos, completamente doente mental ou completamente não tem capacidade de discernimento, é violência presumida, é homicídio. Mas pode ser que a pessoa não seja totalmente doida. Seja parcialmente. Pode ser que ela não tenha a total incapacidade de resistência, pode ser que seja parcial. Ou pode ser que ela seja maior de 14, mas maior de 14, menor de 18 anos. Se tiver tudo nessa faixa, né, nessa situação, não é homicídio. É participação em suicídio, mas com uma pena dobrada. E aí a pena pode ser muito maior, né? A pena pode ser de 4 a 12 anos. Se ela é de 2 a 6, aí ela, sendo dobrada, pode ser de 4 a 12 anos. Uma pena maior, não é? Bom, duas questões aqui importantes, principalmente para concursos públicos, que é a questão do pacto de morte e da roleta russa. O que é um pacto de morte? O que é um pacto de morte? Senhores, tremendo século XXI, né? Terceiro milênio, e tem gente que combina de se matar. Romeu e Julieta. Romeu e Julieta, né? Ocorre ainda hoje. As pessoas, meu amor, eu te amo, eu também te amo, e esse mundo não é para nós, é verdade, então vamos morrer juntos que a gente vai para outro lugar em que nós vamos encontrar, não sei das quantas. Né? E aí as pessoas combinam de se matar. Bom, vejam só. Nesse pacto de morte, se o casal, por exemplo, morreu, evidentemente que ninguém será punido. A questão é quando um sobrevive. A questão é quando um sobrevive, ok? Vamos imaginar que o casal resolveu se matar e, para isso, eles ficaram num local hermeticamente fechado,
E o suicídio se daria da seguinte forma: eles iriam ligar um gás, né, um venenoso qualquer, e iriam inalar aquele gás e iriam morrer. Certo? Muito bem. Vamos imaginar que o rapaz, é um casal, tem um homem e uma mulher. O rapaz foi lá e ligou o gás. Certo? Ele morreu e ela sobreviveu. Alguém conseguiu chegar lá, salvou, né, a tempo, e ela sobreviveu. Ela responderá por participação em suicídio. Ok? Porque o ato dela ir junto para o pacto de morte, no mínimo, né, acaba gerando uma instigação do outro. Talvez o induzimento, isso tudo tem que ser analisado, mas no mínimo a instigação. O fato de ir junto lá, no mínimo aumentou a vontade do outro. Então ela responde ali. Agora, se ele sobreviver e ela morrer, aí mudou tudo. Porque ele responderá por homicídio. Se ele abriu gás, ele sobreviveu, ela morreu, ele responde por homicídio. Porque, na verdade, ele matou a moça. Ele abriu o gás, então ele tomou uma atitude. Não foi ela que tomou a atitude, ele tomou a atitude. Ele fez a dita cuja inalar o gás. Então ele responde por homicídio. Então essa métrica aí tem que ser muito bem analisada. Tem que ver quem sobreviveu. Né? Porque quem sobreviveu, depende da conduta que praticou, pode ser uma tentativa, pode ser uma participação em suicídio ou pode ser um homicídio. No caso da roleta russa, a roleta russa por si só é uma participação em suicídio. O que é uma roleta russa? Algo que foi inventado em alguma guerra que eu não sei qual é, mas pelo que eu lembro, as pessoas no fronte, né, uma situação que é inimaginável, só para quem passou por uma guerra é que pode imaginar. As pessoas que voltam da guerra certamente voltam impactadas, vide aí, né, tanta gente que é ex-traumatizado de guerra. Quando a gente fala assim, ele é traumatizado de guerra, porque a guerra traz traumas terríveis muitas vezes. E aí, então, a pessoa que está ali no fronte, eles começaram a fazer um jogo. Olha que jogo. O jogo é o seguinte: pegava um revólver, punha uma bala e girava o tambor do revólver. E sem saber se a bala estava ali no gatilho ou não, né? Estava no pente, pronta, a pessoa se dava um tiro. Então ela tinha uma chance em 6 de morrer e 5 chances de sobreviver. Dizem que o impacto hormonal no ser humano, quando ele ouve o clique do revólver e não morreu, é muito grande. Impacto esse que eu não quero nem saber, nunca. Eu prefiro ter impactos hormonais em outras tantas condições. Aliás, tem muitas condições bem legais de ter impactos hormonais, né? E é muito mais proveitoso do que uma situação como essa, né? Mas, enfim, é isso. Agora, aquele não morreu, aí passa para o outro. Olha que jogo. Aí o outro já diminuiu a possibilidade dele. Porque se ele tinha 5 chances de sobreviver, agora passou para 4. E aí vai. E aí vai. Agora, então todo mundo que está participando da roleta russa responde, se um cara se matar, é participação em suicídio. Mas e se de repente um deles fala assim, eu não vou não. Não vou. Você vai. Você entrou, agora você vai. Vai, dá o tiro aí. Aí, pessoal, é homicídio. Aí é homicídio. Porque aí está tendo coação. Ok? Se tiver coação é outra história. Né? Porque aí não é participação em suicídio. Porque aí o sujeito vê aqui, participação em suicídio, a pena é de 2 a 6 anos. Então põe um revólver na cabeça do cara e outro na mão dele. E fala assim, agora você tem que se matar. Senão eu te mato. Você tem que se dar um tiro, senão eu te mato.
Você se dá um tiro aí, ou você morre, ou você morre. Ou pode não ser assim, ou você pula, imagina, tem um penhasco, né? Ou você pula, ou te dou um tiro. Se você pular, é capaz de você sobreviver. Aqui com um tiro você não vai sobreviver, né? Aí o cara vai lá e pula e morre. É participação em suicídio? Claro que não, isso é homicídio, porque está tendo uma coação. Então aquele que está participando da roleta russa, ele se recusa a participar e o outro, ou os outros forçam, os outros respondem por homicídio. Ok? Por homicídio. Compreendido? Entenderam mais ou menos como é este crime aqui? É um crime muito relevante, né?